Isaías capítulo 41, verso 10, diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Aqui no capítulo, nesse versículo 10, nós vemos aqui que o versículo 10 começa com este termo, né? Não temas. E nós vemos que em diversos, é um termo que nós encontramos muito na Bíblia. Em alguns pontos, nós vemos que esse termo está associado à questão do medo, ao temor, né, ao receio de alguma coisa, mas também muitas vezes ele está associado àquela questão, ao nosso sentimento de reverência, né, de temor diante de um Deus que é todo-poderoso. E dando uma olhada no dicionário sobre essa definição, deixa eu ver se vai... Olhando um pouquinho no dicionário sobre a definição, né, deste verbo, né, do verbo temer. Ficou bem pequenininho ali, mas dá para ver. Diz assim, né, tem três, o dicionário dá três definições, né, para o verbo temer. Diz assim, né, o primeiro deles é sentir medo ou temor e recear, né? Então, por exemplo, quando nós tememos, né, um temporal, estamos com medo de alguma coisa que vai acontecer, nós sentimos esse medo, esse temor. A outra definição do dicionário é ter receios, preocupar-se com alguma coisa, né, pela saúde de um filho, por exemplo. Quem é pai sabe muito bem isso aí, ter receios de que alguma coisa possa acontecer aí por um filho. E uma outra definição do dicionário é aquilo que eu já mencionei um pouco, né, dedicar profundo respeito e obediência no caso a Deus, às leis de Deus, e aquilo que nós muitas vezes encontramos quando olhamos aqui este termo na Bíblia, né, não temas, muitas vezes ele está associado não à questão do medo em si, mas à questão de um respeito, de uma reverência por um Deus que é muito maior do que nós. Então, o verbo temer, no dicionário nós encontramos aí essas três definições para este verbo. Nessa noite nós vamos trabalhar um pouco mais relacionado ao medo. Vamos trabalhar aí um tema mais voltado aí à primeira definição do dicionário, quando ele fala aí sobre o sentir medo. E aí eu peguei uma definição, então, também do que é medo, o que é você sentir, né? O que é esse sentimento de medo. E o dicionário diz assim, né? Uma das definições é um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo ou que, ao contrário, suscita esta consciência. Quando nós nos sentimos ameaçados, isso suscita essa consciência do perigo aí diante de uma situação aí de ameaça para nós. A segunda definição do medo está ligada aí ao temor, né? Uma ansiedade irracional ou fundamentada, o receio de alguma coisa. Eu vou me incluir nesse exemplo, né? Tomar injeções. Eu não gosto, eu tenho medo. Tem gente que vai lá tranquilo, sai de lá feliz da vida. Então, alguns têm alguns temores, né? Então, algumas coisas às vezes, que é simples para uns, mas para outros não. E uma outra definição que o dicionário traz sobre o medo é a apreensão em relação a. Aí nós temos aí diversos exemplos, né? O primeiro deles, a apreensão, por exemplo, a gente pode citar o exemplo de decepcionar. Você tem esse receio, fica apreensivo com relação a um sentimento, né, de decepção. Podemos ter aí diversos outros exemplos aí nesse sentido também. Quando nós falamos então do medo, o medo ele nos protege. Ele não é de todo ruim, porque ele nos protege diante de situações perigosas, situações de ameaça. Esse é o sentimento, é esse medo que vai nos ajudar a fugir de uma situação de uma ameaça ou evitar que nós nos coloquemos diante de situação que possa representar um risco para nós. Pessoas aí que praticamente não têm medo, elas se expõem muito mais a situações de perigo, de risco, porque elas praticamente aí não têm esse sentimento, né, do medo. O problema do medo é que assim, né, como nunca houve, né, nos nossos dias hoje, nunca houve tantos motivos para nós sentirmos medo. Hoje, medo de casa, as pessoas falam assim, eu tenho medo de sair de casa, tenho medo de andar na rua, tenho medo... Se a gente ver, aí, nós temos hoje uma variedade, uma gama muito grande de motivos para que nós tenhamos medo. E hoje a quantidade de estímulos e situações que podem nos causar receio é incalculavelmente maior. Daí nós vemos essa explosão de medo na cabeça das pessoas. A revista super interessante aí
de 2014, não lembro a data mais ou menos que eu estava dando uma olhada lá, falando sobre esse tema, né? Ela diz, né, que essa explosão de medo, né, que nós vemos, essa constante, estamos aí constantemente sujeitos a as informações, né, as redes sociais, as televisões, a mídia de uma maneira geral, através dos noticiários. Então, nós estamos hoje muito mais sujeitos a ver, né, a conhecer, a saber de outras situações que nos levam a ter medo. E isso está afetando a mente das pessoas. Segundo dados do Instituto Nacional de Saúde Mental nos Estados Unidos, 20,8% das pessoas têm o transtorno de ansiedade. Passam o tempo inteiro com medo de alguma coisa, pois a ansiedade nada mais é do que o medo antecipado de alguma coisa que pode acontecer ou não. E isso é 10 vezes mais do que era na década de 80. Mesmo que nenhum de nós estejamos entre essas pessoas, certamente nós já nos sentimos incomodados por algum tipo de medo. E ele se tornou o maior problema psicológico do nosso tempo e virou parte do dia a dia de todo mundo. De acordo com o neurocientista Raul Andero, da Emory University, nos Estados Unidos, também isso é um ponto que essa revista coloca, né, sobre esse assunto. Né? A parte do nosso cérebro, chamado sistema límbico, é o responsável por essas reações instintivas. E a sua parte, né, mais importante é a amígdala, que detona, então, essas sensações de medo. E ela, então, ela é a responsável rápida ela é a responsável, né, por essa resposta rápida do nosso corpo quando nos deparamos com uma ameaça à nossa frente. Nenhum de nós, quando estamos aí andando ou diante de alguma situação que surge, de repente, ali uma cobra, alguns até uma barata, né, não precisa ir tão longe para uma cobra, às vezes uma barata já é motivo para poder suscitar uma reação rápida na pessoa, que ela não para e pensa assim, olha só, é barata, eu vou ficar com medo. Não, é instintivamente. A pessoa viu aquilo, ela teve ali aquela ameaça, o corpo já reage de maneira instintiva. Então, essa é a parte do nosso cérebro que é responsável por essa resposta rápida. Você pode estar fazendo outra coisa, mas surgiu aquela situação, o nosso corpo ele reage quase que instintivamente para nos proteger ali de uma situação de ameaça. E esse sistema ele é essencial para a sobrevivência. E é o instinto que nos permite reagir rapidamente, então, diante de uma ameaça. O detalhe é que ele usa ele não dosa muito, né, como nós vamos sentir as coisas, né, como nós vamos sentir isso. Então, um exemplo, né, quanto mais você se lembra ou é lembrado de uma ameaça, mais medo você vai produzir, independente do real perigo envolvido naquela situação. E ele também é fortemente influenciado pelo medo que outras pessoas sentem. Quando, não sei, todos nós aí, né, lembramos aí de algo assim que recente que nós passamos, né, e vivenciamos de maneira muito clara, de uma maneira mundial, a Covid, né, que nós passamos agora. Quanto medo nós nos sentimos? Claro, era real essa ameaça, mas assim, a mídia, tudo aquilo que era falado e era bombardeado aos nossos ouvidos, nos causava muito medo, às vezes até maior do que realmente a possibilidade ali de termos realmente, sermos contaminados ali pela própria Covid. Então, este medo, tudo aquilo que é falado constantemente, faz com que o nosso corpo, né, vai cada vez mais sendo influenciado e passamos a temer e ter mais medo daquilo que realmente, muitas vezes, nem é tanto, pode até não ser tanto uma ameaça, mas às vezes podemos ser contagiados por aquilo que é falado, por aquilo que outras pessoas ao nosso redor ali, às vezes, estão sentindo também. Então, tudo isso pode nos levar a receios exagerados e, às vezes, muitas vezes, exagerados e errados com relação a tudo aquilo que nós passamos a imaginar, né? E ver ali naquela situação, mas que realmente não é aquela ameaça como, às vezes, nós enxergamos. E essa revista ela traz um dado interessante, que ali nos Estados Unidos, após ali o 11 de setembro, né, os eventos ali do 11 de setembro, muitas pessoas passaram a ter medo de andar de avião. Porque, diante do cenário daquilo que havia acontecido, muitas pessoas começaram a ficar com medo. Não, eu não vou andar de avião agora porque pode acontecer de novo. E aí, automaticamente, elas não pararam para pensar, né, raciocinar, pensando assim, nossa, o avião é o meio de transporte, um dos meios de transportes mais seguros, e muito mais seguro até do que fazer uma viagem de carro. Mas
tamanho era bombardeado ali o tempo todo, né, aquela notícia, né, aquele acontecimento, aquele evento, que muitos ali começaram a ter medo e passaram a fazer viagens de carro. E de acordo com o levantamento, né, naquele ano, no ano seguinte, né, naquele ano, no próximo ano, ali depois do ocorrido, mais de 1.600 pessoas morreram em decorrência de acidente de trânsito, né? Ou seja, além daquele número que já ocorria de acidente de trânsito, 1.600 pessoas a mais morreram de acidente de trânsito por causa do aumento do número de pessoas fazendo viagem de carro. Ou seja, o medo de andar de avião por causa de um acontecimento, de algo que havia acontecido, fez com que elas escolhessem andar de carro por medo de algo que era mais seguro para elas do que a própria viagem de carro. Então, o medo, muitas vezes, essas situações de medo, elas podem nos levar a tomar decisões, fazer determinadas escolhas que, de maneira, às vezes, até irracional. Não paramos para realmente analisar e olhar de maneira racional aquilo ali, se realmente está certo ou não. Então, esse bombardeio, né, de informações, de notícias, nos leva muitas vezes a fazermos coisas que não fazem muito sentido, mas que somos levados ali por aquilo que está sendo falado o tempo todo. E é interessante que até a revista fala isso, né? Eu nunca tinha olhado por esse lado, né? Nós somos hoje influenciados de uma certa maneira, como se fosse, a revista utiliza, né, o marketing do medo, porque a mídia, ela escolhe chamar a nossa atenção por aquilo que coisas que vão chamar a atenção para nós, né? Aquilo que chama a atenção do cérebro. E muitas dessas coisas são justamente coisas que nos assustam. E hoje já há muitos anos, né, mas hoje ainda continua, nós vemos muitos e muitos programas de televisão que elas falam sobre o quê? Trazem notícias, né, sobre programas policiais, violências, e isso traz a atenção das pessoas, porque chama a atenção, desperta a atenção das pessoas ali, por mais que se assuste de uma certa maneira. Então, hoje, a definição, né, do Conselho Regional de Psicologia, né, um autor de lá, né, Luiz Fernando Saraiva, do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, diz assim, né, nós vivemos num mundo onde somos convocados a sentir medo. É como se estivéssemos em perigo constante, podendo ser assaltados em cada esquina. Eu nunca morei no Rio de Janeiro, mas a minha infância toda eu cresci ouvindo falar que o Rio de Janeiro era perigoso, que não tinha... Não estou dizendo que não é, gente, é perigoso, mas quando você está fora e você ouve aquilo ali, ouve falar, você cresce com medo, mesmo sem estar lá. Então, eu lembro quando eu estava em Belo Horizonte, já estava trabalhando, tinha começado a trabalhar, e aí um certo período tinha uma reunião lá na União, e o tesoureiro da época falou assim, olha, vocês são em 4, vai de carro porque é melhor do que você ir de ônibus, porque vai ficar mais caro, então é melhor vocês irem de ônibus. E quem era o único que dirigia? Era eu. Aí eu pensei, eu ir de carro para o Rio de Janeiro? Eu já fui morrendo de medo, porque aquilo que eu havia crescido ouvindo falar já estava na minha mente e aquilo já me trouxe um medo sem realmente eu estar vivenciando, nunca ter vivenciado nada. Mas por quê? Eu cresci ouvindo falar que o Rio de Janeiro é perigoso. Não estou dizendo que não é, tem muitas situações lá. Mas você cresce ouvindo, e às vezes você nem está morando ali, nem vai ali, mas hoje você já fica com medo, porque você é bombardeado constantemente por aquilo ali, que realmente, muitas vezes, nós passamos a ter um medo sem necessidade, né? Vivenciamos uma situação muito antes de acontecer, e muitas vezes aquilo ali não acontece. O marketing, na nossa sociedade, ele é muito baseado no medo. A moda, ela joga com medo. Por quê? Se você não usar a determinada roupa, determinada vestimenta, não tiver determinados trajes, você não vai o quê? Não vai pertencer a um grupo. Então, automaticamente, a pessoa fica com medo de não estar ali dentro da moda, porque ela não vai pertencer ali àquele grupo. Uma boa parte da propaganda também explora o medo da rejeição social. Se eu não tiver um carro do último ano, se eu não estiver ali com o melhor carro, eu vou ser excluído, eu vou ser rejeitado quando eu chegar ali na escola, eu vou ser ignorado ali em determinado local que eu for, se eu não estiver com determinado carro ou determinado produto. E nós temos hoje ainda uma das coisas, né, que tem crescido cada vez mais, né, que são as redes sociais. Hoje, já há muito tempo, né, se nós olharmos aí, quantas pessoas aí
elas têm um medo, né, de estarem ali, estão lá sempre atrás do like, ficam com medo de não terem ali os seus vídeos, as suas postagens curtidas. Então, tudo isso gera aquele sentimento de medo, de ser rejeitado, de não ter, de muitas vezes não ser incluído ali na conversa com os amigos e tal. Então, nós vemos aqui que temos diversos aspectos aqui do medo, e esse medo, como uma resposta instintiva, ele é necessário para nos livrar das situações de perigo, né, para as situações que nós passamos, né, diversas situações de ameaça. O problema é que, assim como o pecado, desde que o pecado entrou no mundo, né, sofremos muitas consequências por causa do pecado. O medo também, em alguns aspectos, além daquilo que já falamos, ele deve ser vencido mediante a crença nas promessas de Deus. Por quê? Se nós não permitirmos, né, de ser deixados levar por essas situações, nós deixamos de viver muitas coisas porque estamos com medo, ficamos apreensivos, ficamos com medo. Então, eu queria trazer alguns outros aspectos aqui sobre o medo, e que ele pode nos afetar de uma certa maneira e prejudicar a nossa vida. E um aspecto do medo que nós podemos ver é que o medo ele pode nos paralisar. Eu não sei quantos aqui, eu era muito tímido na minha infância. Eu continuo sendo tímido, mas assim, quem me conhece hoje não sou o mesmo que era quando eu era novo. Eu tinha muito medo, assim, eu tinha um irmão mais novo do que eu. Quando chegava numa venda, eu não tinha coragem de pedir ali para o vendedor nada. Eu empurrava o meu irmão para poder pedir as coisas, porque eu tinha medo. Então, eu cresci, quando eu cheguei no colégio, para vocês terem uma ideia, quando eu cheguei na FAT Minas, eu chegava lá, eu tinha medo de ir para o refeitório, porque eu achava que estava todo mundo olhando para mim lá no refeitório, morria de vergonha, entrava e sentava numa mesa sozinho, porque eu achava que estava todo mundo ali me olhando e me observando. E aí você começa a conviver, depois você já começa a andar com um copo na boca, já fala, ninguém está nem aí para você, mas esse medo, eu cresci, eu era muito tímido, então eu desenvolvi medo aqui estar falando aqui na frente, para mim ainda é um desafio. Sempre tive medo de estar diante de uma plateia ou diante de estar em evidência. Isso sempre trouxe para mim muito medo, porque o medo, às vezes, de ser julgado pelas pessoas por aquilo que a gente vai falar, tudo isso gera uma reação dentro de nós que, se nós nos deixarmos levar por aquilo ali, nós ficamos o quê? Paralisados. Nós não fazemos nada porque estamos o quê? Com medo. E muitas vezes esse medo que nós estamos sentindo não é um medo real, é um medo que às vezes está só na nossa mente. Aquilo que o pastor Ledivan comentou ontem. Muitas das coisas acontecem o quê? Na nossa mente. E se nós nos deixamos levar por determinadas coisas que nós começamos a colocar na nossa mente, nós não fazemos nada. Vamos estar presos àquilo que nós, às vezes, estamos aí pensando. Então, o medo, realmente, ele é algo que pode nos paralisar, ele pode nos deixar sem ação, e isso pode prejudicar a nossa vida, profissional, a nossa vida espiritual, a nossa vida acadêmica, a nossa vida amorosa. Um dos maiores sofrimentos que eu tive na minha vida era conversar com quem eu gostava. Gente, para mim, eu não podia gostar de ninguém, porque se eu gostasse de alguém, eu não conseguia conversar. Eu brincava com a Suzana, eu falei assim, eu tinha um medo absurdo. Quando eu gostava de alguém, eu não conseguia conversar. Então, para homem, isso é mais difícil. Agora, para mulher, é mais fácil, né? Porque é o homem que toma a iniciativa, né? E eu tinha medo de conversar. Quem eu gostava, eu não conseguia conversar. Então, esse medo, ele nos prejudica, ele nos atrapalha a desenvolvermos os nossos relacionamentos, porque nós estamos ali, às vezes, com medo de que algo aconteça que nunca vai acontecer, mas nós começamos a aumentar, né? A deixar que aquilo ali cresça na nossa mente de tal maneira que a gente fica paralisado, a gente não consegue sair do lugar, né? Então, o medo, ele pode causar essas reações se nós nos deixarmos levar, e por isso tudo que acontece, né? Então, nós precisamos realmente trabalhar isso, e somente Deus pode nos ajudar. Claro, tem diversos acompanhamentos, né, psicólogos, outros tratamentos outros profissionais que nós podemos buscar, que nos ajudam nessa lutar contra esse medo, né, o medo excessivo. Claro, tem situações que nós precisamos realmente sentir medo e evitar, mas muitas coisas nós estamos fugindo, deixando de desenvolver e de aproveitar determinadas coisas da nossa vida, porque nós estamos deixando levar pelo medo e estamos paralisados diante daquilo ali.
Então, nós vemos que a crença que nós temos um Deus que é muito maior do que qualquer dificuldade, ela precisa ser exercitada, para que quando o medo se levantar, nós possamos confiar nele, pois ele vai estar sempre presente para nos ajudar. Então, nós temos esse privilégio, né, de que temos um Deus sempre ao nosso lado, que pode nos ajudar a enfrentarmos e a passarmos por essas situações de medo também. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Números, no capítulo 13, o versículo 14. Livro de Números 13. Eu falei versículo 14? Não. É o capítulo 13 e o capítulo 14. Nós não vamos ler todo esse texto, por uma questão de tempo, mas é uma história que nós todos conhecemos. Mas é onde eu queria, é um outro aspecto do medo também que eu queria trazer para nós essa noite, né? Que o medo, ele pode nos impedir de receber as bênçãos que Deus tem para nós. E quando nós olhamos aqui na história que está relatada aqui no livro de Números, no capítulo 13 e no capítulo 14, vou ler aqui só o versículo 1, só para vocês, o versículo 2, né, do capítulo 13, que diz assim: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais. Enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Esse texto, esses dois capítulos, né, os dois capítulos aqui, traz para nós uma história que ilustra como o medo pode atrapalhar e de desfrutar as bênçãos que Deus tem para nós. Quando nós olhamos aqui, nós vemos o povo de Israel que já havia caminhado ali pelo deserto, já estavam ali à entrada da terra de Canaã, e eles então, Moisés seleciona ali 12 espias, cada um representando ali, era um príncipe, né, um representante da tribo, de cada tribo, e esses 12 espias então são enviados para que fossem então ali à terra de Canaã para conhecer, né, para ver ali aquela terra que Deus havia prometido para eles. E desde quando Deus prometeu para que aquele povo fosse, Deus sempre disse, né, que era uma terra que manava leite e mel. Era uma terra que era uma boa terra. E Deus já havia prometido aquela terra para o povo de Israel. E então aqueles espias foram com o objetivo de olhar a terra, né, ver se era realmente uma terra fértil ou não, olhar ali quem eram os moradores da terra, as cidades, ver o fruto ali da terra. E ali eles então foram fazer ali, espiar a terra, né, olharam tudo aquilo ali. E depois de 40 dias, então, eles retornaram para o povo de Israel com um relatório daquilo que eles haviam visto, né? E realmente eles haviam comprovado de que a terra era uma terra boa, que a terra era tudo aquilo que Deus havia dito que era. E então eles voltaram então ali depois de 40 dias, trazendo inclusive ali o fruto da terra, né? um cacho de uva que precisavam de 2 pessoas para poder transportar, mostrando como aquela terra ali realmente era boa. E eles então voltaram ali para poder levar o relatório ali para o povo de Israel. O problema é que para 10 daqueles 12 espias que haviam sido enviados para a terra, o medo fez com que eles olhassem apenas da perspectiva humana e enfatizaram apenas a realidade daquilo que eles haviam presenciado. O que eles haviam presenciado? Haviam presenciado os gigantes, haviam visto ali homens altos, os gigantes que habitavam naquela terra, as cidades fortificadas, e eles foram enfáticos, né? Nós parecíamos ali gafanhotos diante daqueles homens que estavam ali na terra. Então, eles olharam a terra apenas da perspectiva humana, o medo que eles sentiram, né? Ao ver ali aqueles homens, né? Ao ver aquelas cidades, eles permitiram que aquele medo os contagiasse de tal maneira que eles voltaram e perderam de vista tudo aquilo que Deus havia dito que faria pelo seu povo. Eles perderam de vista tudo aquilo que Deus já havia feito pelo povo de Israel para que eles chegassem até ali a porta da entrada da terra de Canaã, né? Deus já havia operado inúmeros milagres por eles, já havia feito coisas que eram impossíveis aos olhos humanos. Mas para aqueles espias, ao olharem aquilo ali, o medo daquele povo, né? O medo daqueles gigantes, daquelas cidades, fez com que eles perdessem de vista toda a
toda a perspectiva, né, daquilo que Deus havia feito e daquilo que Deus havia prometido que faria por eles. Deus já havia dado, né, Deus já havia dito, né, quando nós vimos aqui no versículo 2, né, que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos. Ou seja, Deus já havia dito, havia prometido que aquela terra seria deles. Mas eles, ao presenciar ali aqueles gigantes, eles temeram de tal forma que eles voltaram. E o medo que eles transmitiram, né, foi capaz de contagiar ali o povo de Israel de tal maneira que eles começaram a se rebelar contra Moisés, contra todo o povo ali, e eles não foram capazes nem de ouvir aquilo que Josué e Caleb, que os únicos que haviam continuado, né, crendo que Deus poderia operar aquele milagre na vida deles, levá-los, né, fazer com que eles herdassem aquela terra. E o povo ele se inflamou de tal maneira que Deus interviu e feriu vários deles. E como consequência dessa rebelião, eles não puderam então entrar na terra prometida. Voltaram para o deserto, onde ficaram vagando ali mais 40 anos, e até que toda aquela geração morresse, e apenas então os seus filhos herdaram aquela terra que Deus havia prometido. O medo fez com que eles olhassem apenas da perspectiva humana e tirassem do foco o Deus que estava prometendo aquela terra para eles. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, que muitas vezes o medo de determinadas situações, ele pode nos impedir, nos afastar das bênçãos que Deus tem prometido para nós. Sabendo dessa debilidade humana, nós encontramos na Bíblia diversas vezes Deus dizendo, né, não temais. Alguns comentaristas chegam a afirmar que existem 366 menções deste termo na Bíblia, um para cada dia do ano, inclusive o ano bissexto. Então, nós vemos em diversos textos da Bíblia, Deus afirmando para nós, para o seu povo, não temais, eu estou com vocês. E um exemplo que nós podemos encontrar desse termo, né, não temais, está também na história de Josué, só que agora já em outro contexto, né, 40 anos depois, Josué, que havia sido um dos espias que havia ido lá para olhar a terra de Canaã, ele estava ali agora diante de uma outra situação. Quando nós olhamos ali no capítulo 1 de Josué, nós vemos o capítulo 1 começando com Deus encorajando Josué. Imagine Josué, se coloque no lugar de Josué. Ele estava ali substituindo nada mais, nada menos do que quem? Moisés. O homem que havia tirado o povo de Israel, conduzido eles durante 40 anos ali pelo deserto. E agora Josué estava com a tarefa de substituir Moisés. E além de estar ali substituindo Moisés, ele tinha também um grande desafio diante de si. Ele seria o responsável por levar o povo, né, para que pudessem então finalmente herdar a terra prometida. E Deus, quando ele falando ali com Josué, encorajando Josué, ele diz, né, as palavras que estão lá no versículo 9, que todos nós conhecemos: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E Josué, ele confiou em Deus. E quando nós olhamos ali o livro de Josué, nós vemos ali quantas coisas Josué fez, não porque eram coisas que da sua capacidade. Quando nós olhamos ali, logo após Deus encorajar Josué, nós vemos ele atravessando o Rio Jordão, destruindo ali a cidade de Jericó. Jericó era uma cidade ali que era muito fortificada, uma cidade difícil, mas quem operou ali o milagre foi Deus, não foi Josué, não foi o povo de Israel. Josué, ele confiou em Deus e ele seguiu firme, mesmo diante dos desafios, das dificuldades que estavam ali diante dele. Ele continuou firme, porque ele confiou em Deus e não deixou que o medo, né, o temor daquilo que estava diante de si, o paralisasse, né? Mas ele confiou em Deus e seguiu em frente. E Deus então fez grandes obras ali através de Josué e o povo de Israel ali durante todo aquele período em que Josué esteve com eles. Lá em 1 João, no capítulo 4, verso 18, lá no finalzinho da Bíblia, o livro de 1 João, no capítulo 4, o verso 18. Qual é o remédio, né, então, contra o medo? Como nós podemos lidar melhor com
com esse sentimento, né, que muitas vezes pode trazer tantos prejuízos para nós. Lá em 1 João, no capítulo 4, verso 18, nós lemos assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então esse texto ele nos ensina que ao compreendermos o amor de Deus, nós somos libertos dos nossos medos. Agora, isso não quer dizer que nós nunca vamos sentir medo, mas a fé em Deus e em seu amor vai nos fazer, que Deus fará, que o seu amor, né, nos fará fazer algo determinado, ainda que nós tenhamos medo de fazer a determinada coisa, porque nós vamos confiar de que Deus está conosco e de que o seu amor vai estar sempre conosco. Quando nós amamos verdadeiramente ao Senhor e ao próximo, nós temos um medo então extirpado do nosso coração. E é isso que nós devemos nutrir sempre, esse princípio no coração. Uma outra dica que nós podemos encontrar também dentre os remédios contra o medo é não devemos ter medo das pessoas. A Bíblia diz lá em Hebreus 13, verso 6, né, de modo que com plena confiança digamos: o Senhor é quem me ajuda, não temerei. Quem me fará, pois, então, o homem? Nossos inimigos, eles não devem ser odiados ou temidos. Jesus mencionou que nós devemos amá-los. Que verdadeiro remédio nós podemos encontrar, então, para a nossa alma? Não devemos ainda temer as nações ou os governos, pois lá em Deuteronômio 7, 21 diz assim, né, não te espantes diante deles, ou seja, né, de outras nações, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e terrível. Então nós podemos ver que o medo ele passou a fazer parte da nossa vida, mas o mesmo Deus que nos promete nos ajudar diante de tantas coisas, diante de tantas situações, ele deixou para nós, na sua palavra, diversas vezes, né, colocando para que nós não precisamos o quê? Temer, não precisamos ter medo, porque ele vai estar sempre conosco, vai estar sempre ao nosso lado. Portanto, quando o medo então se levantar, creia que você tem um Deus que é maior do que qualquer dificuldade. Confie nele. Ele está sempre presente para nos ajudar. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas horas de tribulação. Assim como a mídia, né, ela nos coloca ali tanta coisa na nossa mente que nos leva a temer. Quanto mais nós nos colocarmos ao lado de Deus e meditarmos na sua palavra e nas promessas que ele fez para nós, de que não precisamos temer, de que não precisamos ter medo diante das dificuldades, mas confiar nele. Isso vai fazer com que a nossa mente, diante de uma situação ali de dificuldade ou de ameaça, de algum temor, nós vamos o quê? Nos lembrar da promessa que Deus fez para nós. E quando nós confiarmos aqui plenamente naquilo que Deus falou, que está ali na sua palavra, e buscarmos o socorro dele, ele vai estender a sua mão para nos ajudar e para nos proteger e para que nós sejamos então vitoriosos. Que nós possamos ter isso em mente, confiar nele, que ele está sempre ao nosso lado e quer continuar nos conduzindo e nos abençoando a cada dia. Que Deus nos abençoe.